Bom, hoje o tema que a gente vai falar é um tema quente, porque a gente não está falando do futuro, apesar de parecer uma coisa extremamente do futuro, a gente já está falando do presente. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre terapia celular, né, o que é isso e quais são os desafios do CARTCEL, especificamente aqui no Brasil. E para falar desse assunto, eu convidei a Gabriela Castilho. Gabriela Castilho, ela tem bastante experiência, né, no setor da indústria farmacêutica. Atualmente está trabalhando nesse segmento, vai trazer bastante informação para a gente. E eu sempre gosto de falar como é que eu conheço as pessoas. E a Gabriela, na verdade, a gente se conectou através de um colega comum, onde eu trabalho, na verdade, faço parte ali de um grupo de gestores da indústria farmacêutica, um grupo de WhatsApp, que tem sempre pessoas ali trocando, né, experiência e tudo mais. E aí eu trouxe esse tema que eu queria estar abordando, o tema de terapia celular numa live, e aí ele sugeriu o nome da Gabriela, aí ele nos conectou, e quando eu trouxe essa proposta, ela aceitou aí de imediato. Então, Gabriela, queria agradecer muito a sua disponibilidade, a gentileza de estar batendo esse papo aqui conosco para trazer um assunto que é um assunto super atual, contemporâneo, e que a gente está falando literalmente de um extremo que a gente conseguiu chegar do ponto de vista de inovação e de ciência com relação à parte, o que a indústria farmacêutica vem trazendo aí para nós. Então, Gabi, eu vou pedir para você poder se apresentar aqui para o público, para quem está nos acompanhando, contar um pouco da sua história e até onde você está no momento atual, por favor. Claro, obrigada. Antes de começar, queria agradecer o convite, Alexandre. Super prazer estar batendo esse papo com você. De fato, a gente brinca que CAR-T era science fiction e agora é science fact. Então, isso de fato é uma coisa que parecia muito distante, né? Parecia meio engenharia genética futurística, e a gente está vendo aí na prática que é uma terapia, não vou dizer que como as outras, mas entrou no arsenal terapêutico, né, dos oncohematologistas aí para ficar. Bom, vou contar um pouco da minha trajetória, e aí você fica à vontade de me interromper se eu falar ou se eu pular alguma parte que você julgue relevante. Eu não sou uma daquelas pessoas que tem 25, 30 anos, que começou como estagiária na indústria farmacêutica. Eu vim da carreira acadêmica, então eu sou bióloga, né, de formação, e aí logo depois da faculdade, ou durante a faculdade, eu fiz iniciação científica, né, que é tipo um projeto de pesquisa que a gente faz enquanto ainda somos graduandos. E aí, da iniciação científica, virou um projeto de mestrado, e aí, quando eu fui qualificar para o mestrado, virou doutorado, enfim, eu achava que aquela era a minha carreira, né? Eu ia virar docente, prestei concurso público, e, enfim, a vida dá essas voltas. Uma amiga que trabalhava comigo no laboratório, o marido trabalhava em procurement, numa indústria farmacêutica na BMS, minha primeira casa. E aí, assim, sabe, a minha área de pesquisa era doença aterosclerótica e diabetes. E aí a vaga que estava aberta era uma vaga de Scientific Advisor na área de metabolismo, né? Diabetes era a minha área de estudo, enfim. E aí, sabe quando você entra num processo sem saber qual é a vaga, mas... E aí tudo selecionado, a vaga é sua, e o que a vaga faz, sabe aquela coisa? E aí, basicamente, eu estava começando, isso foi em 2012, né? Quase 13, estava começando a questão dos MSLs, então essa vaga da BMS, ela era meio híbrida, era um pouco de MSL e um pouco escritório, né? Um pouco dar suporte para o time regulatórios, para o time de acesso, dossiê de preço, treinamento da força de vendas. E aí, assim, foi o meu ingresso na indústria farmacêutica. Eu amava, porque vocês devem imaginar quanto que uma bolsa de fomento à pesquisa paga no Brasil, né? Então, e aí eu lembro que quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu falava, gente, agora eu ganho de verdade para estudar. Porque eu só tinha que estudar, não que se fosse pouca coisa, eu tinha que estudar, interagir com os médicos, ajudar o time de pesquisa clínica, enfim, tinha muita coisa no prato, mas a gente não tinha, né, a fazer ciência com as próprias mãos, mas era muito estudo, né? A gente foi treinado na academia a estudar. Enfim, aí essa foi a minha primeira posição como Scientific Advisor. E aí aquela coisa, né? O negócio de diabetes, né, de primary care da BMS foi divested, foi vendido para a AstraZeneca, que era co-marketed, né? Eram as duas empresas que faziam a co-promoção junto. Aí fui para a Astra lá, fiquei full time como MSL, não tinha pouco suporte ao escritório, que nessa época estava bem definido na Astra
papel campo, MSL, papel escritório, gerente médico. E aí, pelas mudanças da empresa, abri uma vaga de farmacoeconomia. Aquela coisa, participa do processo. Os meus gestores na época, você é tão estudiosa. Fui para a vaga de farmacoeconomia, também sem saber o que fazia, mas me apaixonei também. E aí falei que é isso que eu quero fazer. Trabalhar com a minha parte técnica, acadêmica, mas também entender um pouco do negócio e ver como que a gente consegue viabilizar as terapias que, de fato, a indústria farmacêutica traz terapias disruptivas e inovadoras, mas que ficam muito só no âmbito da saúde suplementar, né? E eu ficava sempre, eu me lembro de me revoltar muito com isso desde o começo, assim, e falar, poxa, mas nossa terapia muda, a gente está falando de mudar a história da doença e a gente só vai fornecer isso para as pessoas que têm plano de saúde, enfim. E aí, saí de farmacoeconomia, eu estava de olho no desenvolvimento clínico de uma droga da BMS, vocês vão lembrar, do anti-PD1, anti-PDL1 estava começando a aquecer, e aí o nivolumab estava chegando perto da ponta do pipeline, e eu falei, putz, quero participar dessa onda da inovação. Aí me chamaram para voltar para a Bristol, voltei para a Bristol como gerente de educação médica, e aí na Bristol assumi várias outras posições. Gerente de educação médica, depois sentei numa cadeira de gerente de produto, cuidei uma parte de operações médicas em business operations. Enfim, a Bristol foi uma ótima escola para mim. Eu brinco que eu aprendi muito lá em várias posições, eu tive muita oportunidade. Mas aí depois eu sentia falta de voltar para acesso. Daí fiz uma movimentação para a Novartis, fiquei na Novartis como acesso muito, a maior parte do tempo que eu fiquei na Novartis. Também assumi outras posições, como Launch Excellence, enfim, acesso estratégico, farmacoeconomia, assumi uma posição regional. E aí, como eu brinco, né? Eu vi a nova onda da inovação indo na direção da terapia celular, eu falei, também quero estar nessa, também quero participar dessa onda de inovação. E aí faz um ano que eu tô, quase um ano, alguns dias, que aí eu vim para a Kite, para montar a operação junto com um time excelente, para trazer a realidade da terapia celular para os pacientes brasileiros. Muito legal, né? Uma carreira que costuma ser até um pouco diferente do padrão que a gente está acostumado a ver, né? Da indústria, mas muito bacana, né? Essa migração da academia e passou aí por algumas posições que vão se conectando, né? De uma forma ou de outra, elas acabam se conectando. Então, um padrão bem heterogêneo e muito legal, né, Gabi? E me conta um pouquinho essa questão, quando você começou a ver essa questão das terapias avançadas, que eu acho que vale a pena a gente até trazer um pouco desse conceito, né? O que são as terapias avançadas? Você começou a pensar e falou, vou começar a me movimentar para ir, porque pelo que você já falou, você gosta de inovação, né? Uma coisa que te movimenta, mas fala um pouco desse conceito, né? O que são as terapias avançadas, a terapia gênica, a terapia celular? Traz um pouquinho aí para a gente, por favor. Olha, terapias avançadas, elas fogem um pouco do padrão, principalmente de supply chain que a gente conhece, né, na indústria farmacêutica. Então, ela tem uma complexidade aí de entrega final para o paciente. Então, falando de terapia gênica e terapia celular especificamente, elas têm uma malha logística que cada paciente é um lote, né? Diferente do que a gente está acostumado, e é o máximo de terapia celular, terapia personalizada que você pode chegar. Diferente quando a gente faz um lote de um produto, onde o lote vai servir vários mercados, serve mercado americano, mercado europeu, aqui não, de cada paciente um lote é feito individualmente para ele, né? Assim é na terapia gênica e assim é na terapia celular. Então, essas terapias avançadas, elas usam tecnologia de ponta para ser o mais sharp, né, o mais preciso possível para endereçar a dor, a doença do paciente. Então, aí dentro das terapias avançadas, a gente tem as terapias gênicas, que modificam, né, geneticamente algum mecanismo de ação do indivíduo, onde a gente consegue aí potencialmente controlar ou curar algumas doenças, e a terapia celular, que a gente vai comentar aqui um pouco mais no detalhe, e tem algumas terapias radioligantes, que também são consideradas terapias radiofármacos, por exemplo, que também entram no arcabouço de terapias avançadas. Então, uma ligação, né, entre a tecnologia, a individualização do tratamento e uma cadeia logística que suporte individualmente cada paciente. Não, perfeito. E dentro dessa individualização, conta um pouquinho como é que funciona isso daí. A cadeia de supply, você diz? A cadeia de supply, né? Desde você né, identificar o paciente e conseguir fazer toda a parte de produção do medicamento.
Então, tudo se inicia com o paciente identificado, com uma doença, seja ela linfomas, leucemias, essas doenças que hoje em dia são tratadas, que já passaram por todas as fases de estudo clínico. E aí o paciente com a doença avançada elegível para CAR-T, o médico identifica, né, faz uma terapia como as demais, prescreve essa terapia para o paciente. E aí, óbvio, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de se ele pode fazer em qualquer lugar, se ele, né, ele precisa viajar, mas esse paciente, basicamente, uma vez que ele é elegível, ele está num centro habilitado, a célula dele vai ser retirada, ele vai passar pela leucoaférese, que isola-se, né, os linfócitos desses pacientes. Esses linfócitos são isolados e enviados para as fábricas de manufatura. Lá na fábrica de manufatura, essas células são expandidas, modificadas geneticamente, e aí elas voltam. Então, a gente tem várias cadeias, né? Essa célula viaja para a fábrica de manufatura, na fábrica de manufatura é feito o processo de engenharia genética, e essa célula volta a ser infundida no paciente. Lógico que tem várias etapas intermediárias aí no meio, mas eu estou simplificando bastante. E aí essa célula, agora que a gente chama CAR, né? CAR-T, Chimeric Antigen Receptor, essa célula que ela expressa um receptor que é metade de uma molécula, metade de outra, ela passa a ser capaz de reconhecer o tumor e matar as células alvo do linfoma, como, por exemplo, no exemplo que eu dei. Uhum. E totalmente individualizado, né? Vai ser um a um. Caso a caso. Cada paciente é aquela coisa, cada paciente é um lote, cada paciente passa por um processo de cadeia logística que a gente está acostumado, né? Na indústria farmacêutica, ver um lote que atende milhões de pessoas. Yeah. E quando a gente pensa nesse processo fabril, essas fábricas são fábricas assim exclusivas para isso ou elas têm outras linhas de produção? Não, as fábricas de terapia celular, as da Kite, eu posso falar só da empresa que eu trabalho. As da Kite, elas são 100% dedicadas. Inclusive, a Kite, ela é uma empresa 100% dedicada à terapia celular. Então, essa é uma das vantagens que a gente não faz terapia celular, mais oncologia, mais cardiologia, mais hepato, mais infecto. A gente faz só terapia celular. Então, todas as fábricas, a gente tem 3 fábricas que atendem a demanda comercial espalhadas no mundo, elas são 100% dedicadas para os produtos de terapia celular. E hoje, dos produtos que já estão aprovados, né, na terapia celular, as indicações quais que são? E o que a gente está pensando já no futuro? O que vem aí no pipeline? Boa. O que a gente tem aprovado hoje no Brasil, a gente tem para linfoma difuso de grandes células B, um linfoma agressivo, linfoma folicular, que é um linfoma um pouco mais menos agressivo, mais indolente, e ambos em terceira linha, né? Ambos após subsequentes linhas de quimioterapia. A gente tem também para leucemias pediátricas, né? Então, hoje a gente está falando de os produtos que estão aprovados pela Anvisa, tratando principalmente linfomas e leucemias pediátricas, no caso. E o futuro, a Deus pertence. Aí você pode imaginar, assim, tem mieloma múltiplo, tem para os tumores hematológicos, tem estudos em várias frentes, né, de malignidades hematológicas, e como vocês devem saber, também tem muita coisa no pipeline para tumores sólidos, para doenças não câncer, né, não malignidades, então doenças imunomediadas. Então, o pipeline é infinito para o que a terapia celular pode fazer, porque o conceito, ele não é da oncologia, né? Ele é um conceito que ele se aplica, você recolhe a célula do próprio paciente, então é uma terapia autóloga. Você recolhe a célula do próprio paciente, modifica essa célula para expressar um receptor de seu interesse. Se o seu interesse é um câncer, no nosso caso, a gente está coloca um anti-CD19, que é super expresso nos linfomas. Mas se for uma doença autoimune, você vai para o alvo da doença autoimune. Então, o mecanismo, ele consegue servir várias doenças, não só as doenças oncológicas, oncohematológicas. Não, e quando a gente pensa na questão de protocolos de pesquisa clínica, né, porque eu fico imaginando, nos protocolos clássicos, você tem lá um medicamento, vai fazer a randomização do paciente, e esse produto já está disponível para você começar imediatamente. Eu fico imaginando um estudo desse, né, que você vai identificar o paciente, né, você vai pegar a célula dele, vai mandar produzir. Conta um pouquinho dessa complexidade aí dos ensaios clínicos, por favor. Já começa assim, o Brasil, se você pega Estados Unidos e Europa, eles estão 5 anos na frente, né, em relação à experiência com CAR T-cell. 6 quase anos nos Estados Unidos e 5 na Europa.
E a gente sabe que a maior parte dos estudos clínicos envolvem pacientes americanos e europeus. Para o Brasil, também agora falando da Kite, a gente não teve tempo hábil de incluir pacientes dos estudos que conseguiram, que a gente conseguiu o registro agora, não conseguimos incluir pacientes brasileiros. Então, é sempre uma dificuldade, não só pela logística que a gente comentou, mas tem marcos regulatórios necessários do ponto de vista de pesquisa clínica que a gente precisa avançar para conseguir facilitar o processo de enrollment da pesquisa clínica no Brasil. Então, não é tão simples como fazer pesquisa clínica com uma droga infusional, que você, né, randomiza o paciente. Você tem uma série de complexidades, não só operacionais da pesquisa, se vai ser duplo cego, se vai ser randomizado, se você vai ter um placebo. A gente tem alguns exemplos de... O comparador é o transplante de medula clássico. Então, tem uma série de complexidades, mas acho que a gente também, no Brasil, a gente está um passo atrás aí do ponto de vista de legislação. A Anvisa fez um ótimo trabalho, a gente tem que reconhecer que eles já estão bastante à frente, conversaram bastante com agências regulatórias e sanitárias do mundo inteiro, então já tem aí, né, um departamento específico para fazer a avaliação de terapia avançada. Mas no âmbito da pesquisa clínica, no âmbito do reembolso, em várias outras esferas, a gente ainda não está maduro para conseguir trazer em escala estudos clínicos, mas acho que a gente vai chegar lá. Até o pessoal que não tem tanto conhecimento nessa área, quando a gente pensa de fluxo de aprovação de um dossiê de pesquisa clínica aqui no Brasil, você tem dois fluxos, tem um fluxo ali regulatório que passa pela Anvisa, pela GGMed, Gerência Geral de Medicamentos Biológicos, e tem um fluxo que é o sistema CEP-CONEP, né, que é o sistema de aprovação ética, e que normalmente isso daí demora, aqui no Brasil, cerca de 150 dias para você ter aprovação, se não tiver grandes exigências. A gente já teve prazos muito piores, a gente chegou praticamente a um ano, mais do que um ano, e qual que é o grande problema disso, né? É que quando você tem um período de recrutamento curto, às vezes o Brasil não consegue, né, ter nem aprovação do protocolo de pesquisa que vai contemplar esse período de recrutamento. Então, ao longo dos anos, o Brasil já perdeu muita pesquisa clínica, porque quando a gente olha que, mas não participar de protocolo de pesquisa clínica, o que eu perco? Várias coisas. Você perde a possibilidade de não estar, né, estudando sua população local, você perde investimentos, porque a pesquisa clínica aloca muito investimento no país. Então, a gente está ainda num processo, eu concordo, Gabi, a gente vem evoluindo, sem sombra de dúvida, tem ainda etapas grandes aí para poder evoluir. Se a gente for comparar com os Estados Unidos ele aprova um protocolo de pesquisa clínica em 30 dias. E a gente demora 5 vezes mais para aprovar. Tanto que hoje o Brasil é o 19º país em pesquisa clínica no mundo, apesar de ter um potencial para ser muito mais. Então, a gente tem espaço, sem sombra de dúvida, para poder estar evoluindo. E aí, Gabi, trazendo um pouquinho mais sobre isso, essa questão do Carticel, como é que funciona a questão lá esse paciente foi identificado, conseguiu fazer a produção do medicamento, como é que funciona uma infusão, como é que a posologia tem miligrama, né? Quantas vezes o paciente toma? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Tudo depende, mas a posologia ela é diferente do que a gente está acostumado, que é miligramas por ml ou ml por quilograma de peso. Aqui a gente tem uma posologia que é por milhões de células. Então, a posologia ela é uma apresentação para uma indicação específica, aí vem geralmente 2 vezes 10 a sexta milhões de células. Então, a posologia ela não é por miligramagem, não é por ml, ela é pela quantidade de células que foram testadas no estudo clínico que permitiram o melhor benefício clínico. Então, assim como uma pesquisa clínica normal, também tiveram estudos fase 1, escalonamento de dose e assim por diante. Então, só que a forma da gente medir a miligramagem do medicamento é por milhões de células. É um pouco mais particular, né? Qual foi a sua outra pergunta? E como é que é feito, né, uma única infusão. Como é que funciona aí? Essa é a grande vantagem do CAR-T, eu diria, porque é uma infusão única, né? O one shot é o que a gente sempre fala, assim, uma terapia avançada, uma terapia de alto custo, com potencial curativo relevante, mas a gente tem que também enxergar que é uma única infusão que o paciente recebe, e aí, potencialmente, dependendo da terapia, dependendo do estadio da doença, do perfil do paciente, esse paciente pode estar livre de tratamento. A gente tem paciente
né, que são acompanhados tanto em ambiente de estudo clínico quanto em ambiente de vida real, que estão livres de doença e livres de tratamento subsequente há mais de 5 anos. Então, é uma vantagem enorme você não ter um uso crônico, né? Uma administração, uma infusão mensal ou por ciclo, como a gente vê por químio. Então, essa administração única é bastante relevante. Não à toa, né, que várias agências de ATS no mundo incorporaram, né, algumas terapias celulares aí mundo afora. Eu acho que até vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né, porque a gente ainda está aqui no Brasil num processo, né, de será que vai estar incorporado no sistema de saúde aqui no Brasil, sim ou não, mas já tem outras agências que já avaliaram essa tecnologia, né, Gabi? Vale a pena, se você quiser comentar um pouquinho aí do NICE, né, do CADIT. Claro, o NICE é sempre o nossa North Star, né? A gente sempre olha o que o NICE é uma agência que é muito respeitada do ponto de vista de avaliação de tecnologia em saúde, e agora, recentemente, já estava num outro acordo, usando o Cancer Fund que o NHS tinha, a gente já tinha a terapia da Kite reembolsada, mas era mais no caso a caso, né? No sistema de saúde universal do Reino Unido. Agora, pela incorporação do NICE, isso entra numa via mais formal. Então, o que significa? O NICE é uma agência de ATS, vocês conhecem bem, ela faz uma análise detalhadíssima, faz uma varredura da literatura, faz revisões temáticas, meta-análises, análises econômicas detalhadas, impacto orçamentário, custo-efetividade, enfim, e o name it, o que vocês quiserem. E aí, a partir disso, passa pelo comitê de HTA deles, geralmente entra assim um acordo, né, confidencial aí, preço-volume, e aí a gente tem aí, não só no NICE, mas sistemas europeus de saúde, muitos deles, a grande parte é de saúde universal, são sistemas de saúde universal, e pelo menos as terapias da Kite, mais de 20 pacientes da Europa já têm o reembolso formal, assim, das terapias celulares da Kite. Então, é o reconhecimento do valor clínico e tendo uma disposição a pagar diante do benefício clínico que eles enxergam. Então, a value proposition, que a gente fala, a proposta de valor da terapia celular, ela é bastante aceita pelas agências de ATS mundo afora. Aqui a gente tem etapas, e de novo, eu tenho que reconhecer o quanto que a gente já evoluiu, né? A época da CITEC, antes da Conitec, acho que a gente está caminhando, a gente está fazendo um catch-up aí, a gente está recuperando um tempo perdido. Lógico que tem ainda tem muita coisa para arrumar, mas são problemas de base, né? De financiamento, de legislativo, mas hoje terapia celular não está amplamente disponível, né? Quando a gente fala de Carticel, pensando pela legislação, é uma terapia infusional, né, pela RDC, pela 9656, perdão, que rege os planos de saúde, por ser uma terapia infusional, administrada em ambiente hospitalar, que requer profissional da saúde, oncológico, ela, em tese, entraria no framework de droga oncológica, que deveria ser automaticamente reembolsada, mas a gente está entendendo que a agência, a ANS, né, ainda está tendo uma leitura diferente, eles estão tentando entender como encontrar um sweet spot aí do financiamento, porque, de novo, o que a gente fala é um caminho sem volta. O Carticel, pelo potencial curativo, pela individualização do tratamento, a gente só precisa conseguir sentar à mesa e tentar achar soluções ganha-ganha-ganha, né? Eu vejo, né, Gabi, eu costumo falar bastante sobre isso, porque a ciência, ela é uma Ferrari que está a 300 km por hora, o sistema de saúde é um Fusca, no mundo inteiro ele está andando, mas ele não consegue acompanhar a Ferrari. Não é um problema só do Brasil, às vezes o pessoal fica olhando que o Brasil, não é, qualquer sistema do mundo não consegue acompanhar a velocidade da evolução tecnológica, né, da inovação que a indústria traz. Porque a indústria, e a gente viu muito isso no período da pandemia, assim, a velocidade que as coisas chegaram é impressionante, né? Mas agora, assim, como é que a gente consegue construir um ambiente, né, que permita com que a tecnologia possa chegar em quem a gente quer, que é o paciente, né? Que esse que é o grande desafio, que é um desafio que parte muito de estratégia de proposição de valor, acesso e tudo isso, né? Mas é complexo, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente retoma essa parte de acesso, que é uma parte crítica que a gente vai ter que falar, sem sombra de dúvida, né? E tem até questões aí que a gente
tem que comentar sobre rol exemplificativo, né, que é também uma outra situação que surgiu ano passado, que, né, pode trazer oportunidades, mas também tem todo um risco que a gente tem que olhar do impacto orçamentário nas operadoras, né, que elas já estão sofrendo já desde o ano passado, mas daqui a pouquinho a gente também traz essa questão. E, Gabi, me fala um pouquinho dos desafios aí de supply, mais uma vez, porque, assim, o supply, né, normalmente nos produtos clássicos, né, você faz lá aquelas reuniões lá de supply, define, ó, mês a mês, quanto é que você vai estar... SNOP, né? Então, você faz todas aquelas reuniões, ó, agora manda o pedido para a fábrica produz. Fala um pouquinho desses desafios, como é que funciona, né? Porque do ponto de vista de previsibilidade, acredito que é muito complexo. E também, se você puder falar um pouco do shelf life, né? Se tem, por exemplo, qual que é a validade de um produto desse? Tem? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, do ponto de vista do supply, essa questão que é a reunião de demanda, né, que a gente tem, toda a indústria farmacêutica também tem, né, o time que a gente vai fazer aí, o quanto que a gente vai ter de consumo pelos próximos, de demanda, né, nos próximos, sei lá, quarter, e aí o quanto que a gente vai precisar importar, que geralmente o produto vem em lotes, né, vem de fora. Aqui a discussão de SNOP, ela é feita anualmente, né, porque a gente faz a partir do funil epidemiológico, um forecast, quantos pacientes, a partir da epidemiologia, vamos colocar, por exemplo, linfomas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, refratário, perfil do paciente, a gente tem aquela epidemiologia. Aí, em cima destes pacientes que a epidemiologia nos dá, a gente aplica o funil ainda de acesso, de diagnóstico, enfim. Aí a gente sai com potenciais pacientes que poderiam usar CAR-T. Aí a gente ainda coloca o market share em cima e, a partir daquilo, a gente fala... E aí tem uma outra particularidade, que daí a gente pode discutir um pouquinho mais para frente, que dá para fazer em qualquer centro? Dá para fazer Brasil afora? A gente também tem que considerar isso, para daí a gente chegar num pool de pacientes, que daí cada paciente, como eu falei, cada paciente será um lote. E aí o que eu preciso fazer? Pegar esse paciente do pool do Brasil, que eu entendo que vão precisar de CAR-T, por exemplo, CAR-T da Kite, isso vai ser plugado com a demanda dos pacientes dos Estados Unidos, da Europa, no nosso caso, da Arábia Saudita, de Singapura, e lá em cima eles vão ver como que está a capacidade fabril da Kite. E aí, de novo, essa é uma das grandes vantagens da Kite. A Kite tem 3 fábricas 100% dedicadas para supply do ponto de vista comercial e outras várias para supply de pesquisa clínica, enfim, e a Kite, além disso, tem a capacidade de produção, de manufatura verticalmente integrada. Então, a gente não depende de um vetor viral, de um outro fornecedor para fazer o nosso CAR-T. Então, voltando para o ponto inicial da sua pergunta, a gente sobe quanto cada país, cada mercado vai precisar, olha a capacidade fabril e vê, aqui cabem esses slots. Então, eu tenho essa tranquilidade, nós do Brasil, né, nós do time da Caixa do Brasil, de que não vai faltar slot, não vai faltar, porque eu preciso ver qual que é a capacidade que cada fábrica consegue fazer, porque é um procedimento manual, né? Expansão, quem já trabalhou com cultura de célula é isso, é expansão manual, você tem que olhar lá no microscópio. Lógico que tem muita automação no meio do processo, mas para você ver quantos processos desse você consegue fazer no ano, para daí você falar, Brasil, consigo atender não sei quantos pacientes. Arábia Saudita, mais tantos. Então, esse é um problema, graças a Deus, que a gente aqui não tem, porque a gente tem essa capacidade e essa, né, dedicação exclusiva de terapia celular. Esse produto chegando aqui no Brasil, ele tem que ser imediatamente infundido ou tem um shelf life? Ele vem congelado. Ele vem em tambor de nitrogênio. Olha a complexidade, né? Não vamos entrar muito, porque às vezes eu brinco, eu falo, eu trabalho com logística, não trabalho com engenharia logística. Que ele chega num tambor de nitrogênio, mas ele não vem no nitrogênio líquido, ele vem na fase vapor do nitrogênio líquido. Nossa. Então, esse tambor, tem uma série de... A gente está falando aqui bem high level. E ele tem aí uma meia-vida, eu não vou falar, porque senão eu vou errar, mas eu posso depois fazer um double check. Mas ele tem aí ele tem uma shelf life. Se eu falar 10 dias, eu vou fazer esse check, mas ele não precisa ser imediatamente infundido. Ele precisa estar num ambiente que controle a temperatura, que ele fique na fase vapor, menos 150 graus, blá, 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 até ele chegar no destino final, no centro final, onde vai ser feita a infusão do paciente. Mas legal, não é então... uma correria, assim. Mas então não existe uma caixa, né? Não vem numa caixa. Não, ele vem num tambor de nitrogênio que ocupa
São 2 bujões de gás, assim, vai. Não, Caramba, né? Que bem, vai loucura, né? indiano. Muito É. diferente. E falando hoje do o que já está no mercado, aprovado, com preço, né? Quanto é que é o custo de um tratamento desse aqui no Brasil? De novo, se eu falar certinho, porque o produto que está precificado é o produto da Novartis. O nosso, da Kite, ele está aprovado na Anvisa, ele está nesse momento, a gente está nos próximos dias esperando a precificação. Mas PF aí em torno de 1.900, 1.900.000. Então, eu devo estar errando, com certeza, mas gira em torno dessa faixa, né? PF Ah, 18. Então, de fato, é uma terapia de alto custo. Quando você olha ela isoladamente, né, é uma terapia de alto custo, mas diante do que a gente já conversou aqui, né, do benefício clínico, do potencial curativo, livre de tratamentos subsequentes, né, é um benefício que, de novo, com tantas agências de ATS com disposição a pagar, é muito mais o como que a gente vai equacionar do que se vai ou não, eu acho. com certeza. E aí, quando a gente traz essa perspectiva eu sempre penso assim nas barreiras que a gente tem quando traz uma nova tecnologia, que você vai ter ali uma barreira de acesso, principalmente quando a gente faz produto de alto custo, mas tem uma barreira conceitual também de quanto que hoje, por exemplo, a classe médica, ela enxerga o benefício clínico que essa tecnologia está trazendo. E como é que está hoje essa questão conceitual? Ela já está assim bem aceita? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Esse é um ótimo ponto. Quando você comentou no início da nossa conversa a questão da pesquisa clínica e você falou dos benefícios, tem um outro benefício que é o médico brasileiro ter hands-on, ter Uhum. experiência com o manejo do produto, ver o paciente, o que acontece com ele, entender os eventos adversos, conseguir ter, sabe, o look and feel de você tá lá com o paciente e falar, não, isso daí deve ser relacionado ao Sim. essa é uma coisa que falta. Então, os médicos, a gente tem bastante, né? Vários hematologistas foram fazer fellows fora do Brasil, foram para o MD Anderson, Memorial, foram para a Europa, enfim. Então, muitos já têm essa experiência por ter participado aí de um programa educacional, seja ele financiado pela indústria farmacêutica, seja pelas próprias instituições, seja pela própria educação deles. Então, a gente tem uma massa crítica nos hematos ávida a usar CAR-T. Então a gente fica até às vezes a hora que abrir a porteira, assim, mas a gente tem aí o bottleneck de acesso que não permite que a gente tenha um uso ainda em escala, mas a forma com a qual eu tenho visto eles estão ávidos para usar diante do que eles veem nos congressos é um produto, né? Uma classe terapêutica transformadora, de fato. Sim. Então, eu acho que falta, lógico, educação de base. Olha a complexidade, a gente está aqui há quase 40 minutos conversando. É difícil definir, é um tratamento, é um medicamento, é célula, é um organismo vivo, vem congelado. Então, lógico que não é o conhecimento sobre CAR-T na classe médica não é even, ele não é totalmente uniformizado. Falta educação médica, falta, Sim. sei lá, imunologia de base, tem coisas que você volta, sabe, na imunologia básica. Então, tem espaço para a educação médica. E a gente está trabalhando duro nisso. Mas tem uma vontade muito grande dos médicos de terem essa experiência, já que eles não tiveram, né, no ambiente de pesquisa clínica. A gente teve, acho que se não estou enganada, na Novartis, tiveram acho que 2 pacientes tratados no Brasil. É. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente tem centro de pesquisa aqui, já tem essa experiência local e que ajuda bastante, né? Porque os investigadores são as pessoas que têm experiência com o produto e que acabam muitas vezes divulgando, né? Participando de eventos e tudo mais. E aí, quando você traz um pouquinho aqui pensando não sei se o pessoal já ouviu falar da teoria de Rogers, né? Que é a teoria de difusão da tecnologia, onde você vai ter ali 15% que vão ser aqueles casos innovators, trialists, né? Então, assim, quando do seu painel, 15% quando lançar já vai querer usar, né? Que são aqueles caras inovadores, trialists, e depois você tem os 85% que acaba que para eles começarem a usar tem que saber a experiência dos outros, né? Exato, tem que esperar. Então, a teoria de Rogers é muito interessante, tá, pessoal? Quem nunca ouviu falar, depois dá uma lida, que é a teoria de difusão de tecnologia. Qualquer tipo de tecnologia, pode ser um celular, pode ser uma televisão, um O carro, Uber, por exemplo, né, passou por isso. passou por isso, né? É muito legal. E aí, hoje já tem, pensando no medicamento comercialmente disponível aqui no Brasil, já tem algum paciente usando terapia celular? Já. De novo, o produto da Novartis já está disponível, se não me engano, desde outubro do ano passado.
teve aprovação regulatória e demorou um tempo aí em CMED para precificação, mas já tem. Vocês estão me ouvindo bem? Então, agora voltou, Gabi. Desculpa. Bom, a internet até não voltou, mas voltou, está perfeito agora. Tá bom. Sim, então eu estava falando, o produto da Novartis foi precificado, se eu não estou enganada, em outubro do ano passado, e aí desde então ele já está comercialmente disponível. Então, lógico, com todas as discussões com as operadoras de saúde, mas ele já está sendo usado, e aí o da Kite, em alguns dias, a gente espera que também já vai estar liberado para comercialização. Não, fantástico. E pensando em local para fazer, né, o tratamento efetivamente, a infusão, pode ser em qualquer lugar ou tem que ter algum tipo de especificação? Eu brinco quando a gente tem que falar com a Global, né, e mostrar o que é o Brasil, né? Eles estão acostumados com sistemas, não vou dizer que são perfeitos, porque estão longe de ser perfeitos, tem as assimetrias deles, mas a gente vai explicar a complexidade do Brasil. Eu falo que a gente tem 2 grandes desafios, que os 2 são de acesso. O primeiro é um acesso de financiamento, que a gente já falou high level aqui, e o outro é um acesso geográfico, né? Porque esses centros que são autorizados para fazer a infusão do CAR-T, não é qualquer centro. A gente pensa, para ter uma experiência aí com terapia celular, centros de transplante de medula, todos eles poderiam fazer? Do ponto de vista de infraestrutura, talvez, mas eles precisam passar por um processo de qualificação e auditoria super cuidadoso para garantir que o processo que a gente precisa da matéria-prima da manufatura, que é a célula, seja feito de acordo com os estándares necessários para a gente fazer a manufatura lá na planta. Então, esses centros, eles precisam cumprir requisitos de infraestrutura, de equipamento. Então, não é todo centro. A gente está falando aí de centros em São Paulo, os óbvios, né? Centros no Rio, no mainstream. Rio, São Paulo, Salvador, Curitiba. E aí a gente também ajuda, junto com esses centros, a melhorar a infraestrutura, essa malha, né, essa capacidade instalada, porque muitos já têm a infraestrutura, mas eles não têm, por exemplo, um tanque reserva. Se o tanque deles falhar e o nitrogênio cair o nível, a gente precisa ter um plano de contingência. Então, são pequenos ajustes que precisam ser cumpridos para que a gente possa qualificar esse centro, e isso acontece tanto com a gente, quanto com a Novartis, quanto com qualquer outra terapia celular que vem ao mercado neste momento, que a gente depois no futuro vai falar de CAR-T halogênico, tem um monte de melhorias e improvements do processo de terapia celular, mas hoje é necessário um processo de auditoria e qualidade, né, minucioso para esses centros serem habilitados para fazer CAR-T no Brasil. Não, perfeito. Surgiu uma pergunta aqui, se pode ter um paciente que ele não vai ser curado depois do CAR-T. Tem. Como todo, claro. A gente está falando, e eu posso falar da minha droga, né? Da droga com a qual eu trabalho. A gente está falando que metade, 43% dos pacientes estão livres de doença aí em 5 anos. Então, tem metade dos pacientes que não se beneficiam. Como qualquer terapia, né? O trial que tiver 100% de sucesso vai ser um case de... Não existe, né? Não existe. Tanto que a gente tem lá uma das medidas, quando a gente avalia isso tudo, tem o NNT, que é o número necessário de tratar, que é assim, quantos pacientes eu preciso tratar para que um se beneficie da minha intervenção, né? Então, assim, a gente não tem 100%, né, de nada, nenhum tipo de tratamento. Você não tem um NNT de 1, né? Um para... Exato. Né? Não existe seria isso. Um sonho, né? Seria o sonho, né? Seria o sonho, né? Então, isso não existe. E aí, trazendo um pouco aqui, falar um pouco da perspectiva de acesso, porque é um dos grandes desafios hoje que a gente vivencia, por causa de todo esse caminhão de tecnologia de alto custo, né, que traz muito incremento, sem sombra de dúvida, muito ganho, mas tem um custo alto. E aí a gente vê, trazendo um pouquinho na perspectiva do SUS, né, que para mim, hoje, quando a gente olha a oncologia, hematologia, a gente tem uma distância gigantesca do paciente da saúde suplementar versus SUS, que na imunologia, né, Gabi, é completamente diferente, né? Hoje o paciente da imuno, que está no SUS, ele tem uma linha de tratamento muito semelhante à saúde suplementar. Mas na oncologia, na hematologia, está a quilômetros de distância, muito provavelmente ligado ao modelo de financiamento via sistema PAC, né, que parece que é um modelo que ele não está dando muito certo para trazer essa inovação. E aí, quando a gente pensa, né, qual que seria um caminho para um tratamento desse de alto custo? Seria, por exemplo, modelos de compartilhamento de risco,
sim ou não, né? Não precisa ter uma resposta aqui, mas como é que a gente vai fazer com esse paciente do SUS que tem acesso a essa tecnologia? E quando a gente vai para a saúde suplementar, existe a 9656, como você bem disse, né, que teoricamente, né, o CAR-T já está debaixo desse guarda-chuva, em teoria, mas também a gente tem agora a Lei 14.454, que fala, né, do rol exemplificativo e que diz que terapias que não estão cobertas no rol, né, caso você tenha evidência científica ou alguma agência, né, de renome internacional que já tem recomendado essa tecnologia, teoricamente ela poderia estar chegando aí no nosso sistema de saúde suplementar, pensando nas operadoras reguladas pela ANS, né? Então fala um pouquinho dessa perspectiva de acesso aí para a gente, Gabi, por favor. Bom, vamos começar pela parte menos difícil, que é a ANS, né, que é a saúde suplementar. Como eu falei, conceitualmente se enquadraria na 9656, mas a gente tem visto alguma movimentação aí para que passe por algum escrutínio do ponto de vista de avaliação de tecnologia em saúde. Então, passando, se esse for o caminho que a agência decidir, que tem que passar assim, aí o caminho é fazer uma análise de custo-efetividade, impacto orçamentário, assim como as drogas orais passam. A gente ainda não sabe qual vai ser o caminho que a agência vai seguir. Ela tem conversado aí, a gente tem visto algumas organizações de algumas modalidades de operadora de saúde consultando com a Anvisa, consultando com alguns outros entes da cadeia de saúde para entender melhor, né? Mas, em teoria, estaria automaticamente reembolsado. Não estando, foi o que eu falei, se faz necessária a avaliação de tecnologia em saúde, aí entra na discussão do rol exemplificativo, aí é um outro capítulo à parte. Na Conitec, a gente está falando de uma terapia que passa por um solo internacional para a produção. Então, aí acho que a discussão vai ser mais complexa. Não é uma importação que a gente consegue falar para a Conitec. A gente vê alguns cases de sucesso na oncologia, na Conitec, onde ela centralizou a compra, né? Então, ela consegue comprar em volume, ser detentora do estoque, da distribuição, e aí ela ganha eficiência nesse processo. A terapia celular não consegue passar por esse mecanismo, né? De estoque, de compra e de controle de distribuição. Mas a gente está falando aqui de financiamento, né? Quando a gente fala de APAC, a gente está falando de formas de pagar, de financiamento. Quando você fala de risk sharing, de managed entry agreements, de acordos de inovadores de financiamento, a gente está falando de novo de financiamento, de como fazer para pagar. Mas a gente também esquece de lembrar que, na verdade, a gente esquece que o próprio governo tem iniciativas de CAR-T, né? A gente vê o Butantan, vê Ribeirão Preto. Então, já existe a intenção local de fazer um CAR-T low cost, um CAR-T que democratize um pouco mais o acesso. Só que o que a gente tem visto é que eles não são escaláveis, eles ainda precisam passar por etapas que a indústria já passou. Então, no futuro médio e longo prazo, eu entendo que a solução para democratizar acesso no SUS, falando aí Conitec, não é só financiamento, é financiamento e uma parceria público-privada para tropicalizar um CAR-T que seja escalável e viável para o sistema de saúde brasileiro como um todo. Perfeito. Provavelmente vai ter o caminho das PDPs, né? Então, deve ser um caminho. Eu vejo assim, olhando retrospectivamente, me parece que é um momento bom, porque a gente teve lá no final do ano, né, a incorporação da terapia gênica, né, no SUS. Então, parece que tem um sinalizador assim positivo. Essa incorporação, ela acabou envolvendo um modelo aí de compartilhamento de risco, né? Então houve um modelo ali bastante interessante, tá? Porque e aí até vale só fazer um parênteses aqui à parte, porque sempre quando a gente fala muito modelo de compartilhamento de risco, o pessoal entende muito, se o produto funcionar, ele me paga, se não funcionar, não precisa pagar. Não é só esse, né? Esse aí é um dos modelos chamados OBA, Outcome Based Agreements, mas tem também o PVA, que é o Price and Volume Agreement, que é um outro modelo financeiro, basicamente. Tá? Então, tem modalidades de compartilhamento de risco que são modelos interessantes. A gente aqui no Brasil tem um histórico recente sobre isso, né? Um histórico inicial que não deu muito certo,
Esse agora a gente vai ver como é que vai funcionar e tudo mais, mas parece que está criando-se alternativas para poder trazer essas tecnologias de mais alto custo. Então, né, Gabi, a gente tem que ver cenas dos próximos capítulos, ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, mas o que eu vejo, assim, que aparentemente está tendo uma boa intenção, né, de que, se a gente for pegar o histórico da própria Conitec, no começo, assim, a gente era praticamente recomendações negativas uma atrás da outra, e agora a gente está no momento que muita coisa vem mudando, até aquela própria questão do paciente testemunho, que para mim foi uma oportunidade aí, né, de trazer uma perspectiva do paciente para a mesa, para a gente saber ali se vale, se não vale a pena. E outra coisa que a gente também tinha comentado, né, Gabi, que eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas historicamente a gente sempre tinha assim uma necessidade de ter o limiar de custo-efetividade aqui no Brasil. E aí, quando esse limiar foi definido, que ficou ali um PIB per capita, R$ 40 mil, será que dá para incorporar alguma coisa com R$ 40 mil, né? Quando a gente vai falar de relação de custo-efetividade incremental, e quando a gente vai para doenças raras, a gente está falando de aceitável até 3 PIB, 120 mil, né? Então, aí eu fico me questionando, né? Se foi bom, se foi ruim, né? Essa questão do limiar de custo-efetividade incremental. Eu queria que você falasse também sobre isso, porque você, né, já teve nessa cadeira lá de farmacoeconomia. O que você pensa sobre isso? Eu acho que o limiar de custo-efetividade, e aí eu estou falando como pessoa física de orelhuda e estudiosa que eu fui da área. É muito teórico, né? É muito teórico a gente estabelecer um limiar a partir de 3 vezes o valor ou uma vez o valor do PIB. Você precisa olhar, você precisa fazer uma análise 360, política, econômica, tecnológica, social. Num país como o Brasil, tem muito mais coisa do que o PIB, entende? Então, tem capacidade de instalar, tem muita coisa. Então, eu acho que o PIB, ele é enfim, é a forma com a qual as agências de ATS conseguiram traçar uma linha. Até aqui eu pago, até aqui eu não pago. Mas não é tão simples quanto isso. O próprio NICE, que usa, ele também, além do limiar de custo-efetividade, ele usa acordos confidenciais aí no meio. Então, eu acho que a gente ainda não chegou na maturidade de avaliação de tecnologia em saúde para determinar um limiar de custo-efetividade. Eu sei que é necessário, todo mundo pede, né? Porque as agências de ATS mundo afora têm. Eu entendo a pressão, qual que é o nosso? Porque a gente precisa balizar a decisão, né? A gente também precisa ter, não, tá acima ou tá abaixo, não, a Conitec tá dentro. Mas é muito teórico. A minha opinião pessoal é que um limiar de custo-efetividade, ele não consegue tangibilizar as dificuldades de um país e das complexidades de um país como o Brasil para incorporar ou não uma terapia. Não, perfeito. Eu concordo. Eu vejo que a gente avançou, talvez ter esse limiar era muito mais uma exigência que a gente tinha como uma pressão, né? Que o Brasil era um país que não tinha, apesar de ter já, né, uma Conitec muito evoluída. Mas agora vamos ver, né, como é que vai ser o comportamento, principalmente, né, de recomendação de incorporação usando esse limiar ou não, né? Eu acho que agora que essa questão, porque se a gente for trazer isso até para a perspectiva agora da incorporação da terapia gênica, ela não entraria no limiar de custo-efetividade, né? E foi E aí começam incorporada. as exceções, né? Aí o problema é esse. Quando você traça uma regra e você começa a ter várias exceções. Exatamente, né? Acho que essa é uma das questões. E quando a gente pensa agora, por exemplo, na terapia gênica, no modelo de profissional que vai atuar nesse mercado, né? Qual que é a característica, por exemplo, de um consultor, de um MSL, de um time de acesso? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Olha, eu acho que uma visão de conta é fundamental. Então, não o CT que só está na ponta ali, só fazendo propaganda e tem clara diferenciação, ele cobre uma parte, né? Estou falando do customer facing, da parte que interage com o profissional da saúde. Ele cobre uma parte que é importante. A educação médica, como eu falei, a gente não teve a vantagem de ter estudo clínico, então essa educação de base é super importante. Mas também tem que ter a visão de que só o dado clínico, o médico pode estar convencido, vou prescrever, mas eu tenho aqui na minha instituição, a fonte pagadora vai pagar, eu referencio para quem se eu não tenho na minha instituição? Então, ter a visão de conta
ecossistema de saúde é fundamental. Então, não só a gestão da conta da instituição, a AC Camargo, vou dar um exemplo, mas o AC Camargo, quem são os principais referenciadores? Qual é a carteira de operadoras de saúde que é mais demandada dentro do AC? Então, essa visão integrada de conta é fundamental. Que Fora mais? isso, desculpa te interromper, Alexandre, agilidade, porque é uma coisa de tentativa e erro, terapia celular, que é uma velocidade que as coisas mudam, sabe? A gente deu exemplo aí de todas essas terapias, elas passam pelo processo de manufatura comercialmente disponíveis, passam por manufatura fora do Brasil. Então, você tem que ter uma mentalidade de resolução de problema. Ah, ficou preso na alfândega. Existe isso. Então, você precisa ter qual que dentro da empresa, quem que é o ente que vai falar com relação, dentro da Receita Federal, relações governamentais. Então, você tem que ter uma visão integrada do negócio, mas também uma mentalidade de resolução de problemas e de agilidade, porque senão é o paciente lá na ponta, que o tempo ele tem uma doença agressiva. A droga dele está ali parada, sei lá, na Receita Federal. Então, essa capacidade de comunicar todos os stakeholders da cadeia também é super importante. Eu vejo assim, eu já falo isso de algum tempo, sabe, Gabi, que o perfil de um consultor técnico, para mim, que trabalha, né, principalmente no mercado de especialidades, com medicamentos cada vez mais especializados, eu costumo falar que é o tripé do consultor técnico. Esse camarada ele tem que saber muito bem a parte de interpretação de estudos clínicos. Eu fico imaginando como é que, né, um consultor desse vai comunicar, né, um ensaio clínico de um CAR-T-cell. Ele tem que estar muito bem preparado. Além disso, ele tem que saber muito bem sobre acesso ao mercado, como funciona o sistema de saúde no Brasil. Ah, mas a minha empresa tem um time de acesso. Não importa, porque ele que é o customer facing. Ele tem que trazer as informações e as soluções ali rapidamente, mas lógico que ele vai ter uma sinergia muito grande com o time de acesso, que inclusive quando ele sabe acesso, um consultor ele consegue ter uma sinergia muito maior com o time de acesso. E a parte de gerenciamento de contas nem se fala, né? Então, assim, saber como que ele vai fazer a gestão de contas, não só numa perspectiva de tirar pedido, né? Mas um gerenciamento dos quem que são os stakeholders, decisores, influenciadores, né? Toda essa rede que envolve essa conta. Então, assim, para mim, essas três competências são essenciais, né? Para qualquer tipo de consultor técnico que atua no mercado de especialidades, né? Então, assim, ele tem que ter essa capacidade e dessas três competências, não tem uma mais importante que a outra. Porque se ele ficar meio capenga numa, ele não vai conseguir resolver as coisas, né? Então, eu vejo que esse conhecimento, para mim, ele é muito importante, cada vez mais, né? Então, você enxerga dessa forma também? Totalmente, totalmente. São três áreas que, foi o que você falou, mercado de especialidades e principalmente alto custo e alta complexidade, não vou dizer que é ainda mais, porque é tão importante quanto, mas essa visão integrada, visão de acesso certamente é fundamental. Eu falo, todo mundo que trabalha na oncologia, em specialty care, precisa entender, não precisa fazer com as próprias mãos, mas precisa entender como que a tomada de decisão acontece. Porque isso vai drivar. Hoje o médico, ele pensa, a operadora vai pagar? Não vou prescrever. Entendeu? Exatamente. Não é só convencê-lo da prescrição, é convencê-lo que vale a pena conversar com a fonte pagadora para maximizar acesso. Exatamente, né? E esse mercado de especialidade, alto custo, acesso dependente, se o consultor não entrar ali no circuito, as coisas não acontecem, né? Então, assim, porque as pontas são todas soltas e ele é que é responsável de ir conectando os pontos ali para as coisas irem acontecer. E, Gabi, só mais um ponto aqui, antes da gente já estamos caminhando aqui para o final, mas a gente vê cada vez mais com esses tipos de terapias mais avançadas, né? E até no próprio mercado de especialidades, né? Com medicamentos mais complexos, o trabalho do time médico, né? Um suporte ao time de medical affairs, os MSLs, é super importante. Como é que você vê isso hoje na parte de terapia celular? É fundamental. Eles são o cérebro. Então, antes da gente ter a aprovação regulatória, todo o trabalho de novo, costurar com a Anvisa está super à frente do seu tempo, né? Mas o contato com a Anvisa, o contato com os centros, né? A capacitação das pessoas, da equipe que vai pôr a mão no paciente com CAR-T. Então, desde o ponto de vista de treinar na bula, a elegibilidade do paciente,
educação sobre as terapias de ponte, sabe? As terapias que o paciente pode tomar antes, depois. Todas essas terapias avançadas também tem o que a gente chama de RMP, que é Risk Management Plan, que é um commitment que a gente faz com a Anvisa, porque são terapias que, querendo ou não, envolvem organismos geneticamente modificados em alguma etapa. Então, precisa da área médica o tempo inteiro, a educação médica. E aí não é só a educação médica do o mecanismo de ação, eficácia clínica, segurança. Não, a terapia celular, ela transcende, né? Você tem a preparação do centro, você tem o paciente e as terapias prévias que ele deve ou não receber, você tem o Risk Management Plan, então você tem tem um commitment regulatório pós-registro que a gente precisa acompanhar esse paciente do ponto de vista de farmacovigilância. Então, a área médica, ela é cornerstone. A gente sem área, bom, como qualquer indústria farmacêutica, né? Mas eu vou dizer que na terapia celular eles trabalham pesado, assim, porque eles são bastante demandados em todas as discussões, né? Eu vejo cada vez mais, eu quando comecei na indústria farmacêutica, eu era da área médica, e assim, eu vejo cada vez mais, né, a área médica tomando, né, assim, uma presença muito grande, né? Antigamente é uma área de suporte, mas hoje é uma área totalmente estratégica, né? Ela faz parte ali do core business que a gente poderia estar falando. Eu vejo também, Gabi, muito minha opinião isso que eu vou falar, porque a gente tinha lá no passado a área médica e ela continua, sem sombras de dúvida, sendo o drive científico da empresa, mas quando a gente começa a olhar também com esses produtos de alto custo, acesso dependente, para mim a área médica tem que conhecer muito bem sobre acesso, tem que conhecer muito bem, porque cada vez mais, até quando ela está de frente lá para um Key Opinion Leader, né, dependendo do tier dele, ele pode fazer uma pergunta de acesso, então tem que estar preparado para falar sobre isso, né? E eu venho, inclusive, recentemente fazendo treinamento de gerenciamento de contas para time médico, porque o time médico ele faz parte da estratégia de gestão de contas. Totalmente. Porque você vai ter lá um Key Opinion Leader, que ele é um stakeholder que está dentro dessa conta e que tem que ter toda uma estratégia integrada ali, né, que envolve o time médico também, né? Então, assim, eu vejo que a área médica, ela tomou aí, né, uma proporção muito grande. E também quando a gente olha em ciclo de vida do produto, que você tinha um time de Medical Affairs que era muito ali no pre-launch, né, mas ele hoje ele pega todo esse ciclo de vida, lançamento, né, toda essa fase. Então, assim, é fantástico, sem sombra de dúvida, como você falou, cornerstone dentro de uma estratégia aí de produto de alto custo, né? Em acesso também, concordo muito que eles estão cada vez mais, não só interessados, mas como processos ativos, não só na discussão com as operadoras de saúde, mas com a CEMED também. Sim. Sem uma boa área médica, né, um bom time médico, essa conversa fica mais difícil. Então. Com certeza, é bem isso. Bom, Gabi, estamos caminhando aqui para o final. A gente aqui teve, né, as perguntas, a gente acabou passando por todas, já foram respondidas. Eu queria super te agradecer pela sua gentileza de compartilhar o seu conhecimento sobre um tema que muita gente ouvia falar, não sabia o que era direito isso daí. Eu acredito que quem nos acompanhou deu para ver que a coisa aqui não é simples, é bastante complexa, mas se a gente pudesse falar, né, assim, do que essa terapia celular está trazendo de inovação, e tem muita coisa vindo aí no pipeline, eu fico imaginando, né, será que a gente está aí, né, a gente chegou no limite da inovação para o tratamento dessas doenças, ou será, Gabi, que vai ter mais coisa chegando aí, né, para trazer, né, solução para os pacientes, né? Então, é isso, pessoal. A gente agora acompanhar, ver como é que é a evolução, o desejo que a gente tem, todo mundo que trabalha no setor da saúde, independente da posição, é que eu costumo falar que o conceito de acesso é paciente usando o produto. Se o paciente não estiver usando o produto, não tá tendo acesso, né? Então, a gente espera que no futuro, né, os pacientes que sejam elegíveis eles consigam efetivamente estar tendo acesso às terapias celulares que estão chegando aí no mercado. Então, Gabi, eu queria que você pudesse finalizar aqui para dar uma mensagem para o pessoal, dar uma boa noite, antes da gente encerrar, por favor. Bom, Alexandre, obrigada pelo convite, um super prazer bater esse papo com você. É um tema complexo, mas, de novo, não é mais ficção científica, agora é como que a gente vai viabilizar juntos, né? Eu posso te garantir que a indústria farmacêutica tem profissionais excelentes trabalhando aí, duro para tentar achar um denominador comum, e quanto mais a gente falar sobre o tema, de certa forma, a gente traz awareness e
ajuda todo mundo. Então, de novo, obrigada pelo convite e fico à disposição. Super obrigado, Gabi. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Essa live ela vai ficar disponível, então se vocês não conseguiram poder acompanhar ela do começo ao fim, pode ver, depois compartilhar com seus colegas também, porque é um conteúdo que vai com certeza agregar bastante valor aí a todos. Então, uma boa noite, Gabi. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite aí para vocês e até uma próxima live da Tense. Obrigada, Obrigado, Alexandre. gente. Boa semana, gente. Boa noite. Boa noite.